Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá, eu vou passar para vocês a aula de hoje, tá? Para a gente dar sequência àquela temática que a gente havia começado, que era a temática da gravidez na adolescência. Gente, não se esqueça de que essa redação é modelo Enem. Se ela é modelo Enem, vocês terão que apresentar um repertório, tá? Não se esqueçam disso. E, além disso, uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É a solução, é aquilo que vocês vão colocar no último parágrafo. Essa proposta de intervenção tem que estar diretamente ligada aos dois problemas que vocês apresentaram, aos dois argumentos. Elas têm que resolver isso daqui, teoricamente, tá? Não se esqueçam disso. O tema é a gravidez na adolescência. Então, a gente sabe que é um tema complexo, né? Difícil da gente pensar, até porque não faz muito parte da nossa realidade. E, por conta disso, eu trouxe para vocês um documentário, tá? Esse documentário se chama Meninas. E eu vou falar um pouquinho dele antes para vocês, para depois a gente para vocês assistirem com calma e tirarem as suas próprias conclusões. Primeiro, como que eu vou assistir a esse documentário? Ele vai me servir para quê? Como que eu vou usar o repertório? Então, aqui vão algumas dicas valiosas para vocês, para a gente poder pegar esse repertório e fazer bom uso na redação. Não se esqueçam de que o documentário ao qual vocês assistirão, meninas, quando vocês o citarem e se vocês o citarem na redação, ele tem que estar atrelado àquilo que vocês estão dizendo. Ou seja, vocês vão ter que explicar que trata da gestação precoce e emitir um comentário, sabe, em cima daquilo que vocês dissertaram. Como que esse documentário pode ser atrelado àquilo que você está argumentando. Tudo bem até aqui? Vamos então aqui às dicas, né? Todo documentário que eu assisti, eu tenho que ter com ele um olhar crítico, tá? Não é só de deleite, de desfrute. Esse documentário, ele toca muito a gente. Por quê? Porque ele é gravado com adolescentes da idade de vocês. Então, vocês vão ficar muito tocados, porque vocês conseguem compreender muitas coisas que ali estão, justamente por terem a mesma idade, tá? Não é divertido, mas ele tem aquela graça, entre aspas, né, da adolescência, né, aquela inocência que a adolescência ainda carrega, aquela malícia que a adolescência ainda carrega e a falta de malícia que a adolescência ainda carrega. Mas não é nada que a gente vai se divertir, com certeza, né, até porque ele é triste, né? Como que eu vou olhar, como que eu vou ter um olhar crítico aí nessa situação? Primeiro, por que essas meninas estão grávidas? Além do óbvio, né? Elas fizeram sexo com o namorado. Qual que é a razão, né? Por que se chega a esse ponto? Por que uma jovem de 12 anos engravida? Uma criança de 12 anos engravida, né? Então, assim, eu olhar para aquela menina e pensar, gente, o que que essa menina, não o que ela tem na cabeça, porque ela tem a cabeça adolescente, mas o que que essa menina pensa, né? Por que será que isso aconteceu? Por que esses jovens tão cedo resolveram ser pais? Ou aconteceu de esses jovens tão cedo serem pais? E depois vocês vão fazer uma comparação, porque vocês fizeram aí um elenco, né? Por que será que a Evelyn ficou grávida, que a Edilene ficou grávida, que a Luana ficou grávida, a outra menina eu me esqueço sempre o nome dela, até porque o documentário não a coloca como protagonista. Então, nós temos a Evelyn, a Edilene e a Luana. A Evelyn, ela fica grávida com 12 anos, só que ela descobre o dia que ela está aniversariando, o dia que ela faz 13.
E a Edilene e a Luana são um pouquinho mais velhas, mas quase nada mais velhas. Então, depois que vocês buscaram aí as causas, né? Vocês vão assistir, né? Ao assistirem o documentário, pensem lá, assistam lá, vejam lá. Evelyn, ela fala que ela ficou grávida por causa de uma coisa. A Edilene diz que ficou grávida por conta de outra coisa. E a Luana diz que está grávida por outro motivo. Cada uma aqui tem um motivo. E um detalhe importante: o namorado da Edilene, ele engravida ela e mais uma outra menina. Ele engravida duas meninas simultaneamente. Outra coisa que vale muito a pena observar é o núcleo familiar dessas meninas, né? Como é a família dessas meninas? Como que acontece? Como que é a estrutura familiar? É mãe e pai, só pai, mãe e irmãos, mãe, pai e irmãos, todos juntos, tem uma rotina. Faça também uma comparação, que eu acho que isso aqui é de extrema importância, uma comparação com o jovem, que é igual a você. Com o jovem que é igual a você. Se esse jovem qual é da sua classe social, da sua escola, qual é o seu campo de amizades? Compare, tá? Então compare também aquilo que você descobriu, porque as causas que você descobriu são as causas da redação, e aquilo que elas falam. O que elas falam é uma coisa, elas dão uma versão delas, né? Observem o núcleo familiar, observem a classe social e econômica. O que a Evelyn, a Edilene e a Luana, mas a outra menina, têm em comum em relação à classe social econômica, tá? Ainda assim, essas meninas, elas têm semelhanças e diferenças entre si. Por exemplo, a Evelyn, a Edilene e a Luana, elas são a Edilene e a Luana, elas são adolescentes. Qual que é a diferença? A diferença é que a Evelyn, ela é pré-adolescente praticamente, ela não chega a ser uma adolescente completa, tá? A Evelyn, ela tem mãe e pai. A Edilene, ela tem mãe, ela é a Luana. A outra menina aqui, ela tem uma família formada, um pai bravo, inclusive. Aqui foi engravidada aí pelo rapaz, né? E os pais desses rapazes, lembrem-se disso. Quando a gente fala de núcleo familiar, vou anotar aqui para vocês, ó. Tanto das meninas quanto dos meninos. Vejam se aparece o núcleo familiar desses meninos aqui, certo? Imaginem vocês qual o preparo que essas meninas têm para ser mãe. E os parceiros, qual o preparo que eles têm para ser pai? A gente vai pensar aqui em preparo físico, ou seja, o corpo dessas meninas está pronto para receber uma gestação. Basta perguntar para as meninas que estão aí, tá? O corpo de vocês já está pronto para ter um neném aí dentro, para ele crescer, para ele desenvolver? O preparo psicológico, que aí vai englobar também o pai, né? E o preparo financeiro. Qual é a fonte de renda dessas meninas e desses meninos? E o que isso vai acarretar? Quando eu vou no que isso vai acarretar, eu vou falar das consequências. Com relação ao estudo, aí vem a pergunta, tá? Mãe e pai continuarão estudando?
Com relação ao trabalho, mãe e pai vão trabalhar ou não para sustentar o nenê? Na criação e na educação dos filhos. Então, vamos lá. Ah, Cláudia, o que é criação e educação? Para mim é a mesma coisa. Não, não, não. Criar é você suprir. A gente cria até mosquito da dengue em casa, se deixar a aguinha parada. Então, suprir é você alimentar, vestir, transportar, enfim, criar. A gente cria um cachorrinho, o que você tem que fazer com o cachorrinho? Levar ao veterinário, dar raçãozinha, levar para passear e etc. Isso é criar. Cada cria, né? Cada criatura é criada de uma forma. O mosquito da dengue é só colocar água parada. Um nenê, aí lá vem, né? O nenê precisa de fralda, né? E a fralda, ela custa uns R$ 40 o pacote. É óbvio que tem fralda mais barata, mas a média da fralda tá isso. E dura um dia e meio um pacotinho de fraldas, né? Ele precisa tomar leite. Ah, mas a mãe tem. E se a mãe não tiver no peito? Acontece de não ter, né? Ele precisa ter cuidados para a vida toda. Até hoje, o tamanho que vocês estão, vocês dão custos para os pais de vocês e muitos gastos, né? E agora, educar, minha gente. Educar é diferente. Educar é você dar valores, tá? Educar é você ensinar esses valores. É você ensinar uma moral, trabalhar com a moral. É você colocar seu filho em uma educação religiosa. É você passar os valores das legislações, da lei, por que isso, por que daquilo. É você ensinar os porquês. E aí eu quero que vocês voltem na pergunta: quais as consequências dessas gravidezes em relação ao estudo, ao trabalho, à criação e à educação desses meninos aqui, ok? Muito bem. Uma dica, e aí eu não vou dar spoiler jamais, tá? Porque esse documentário, ele é antigo, pouco me engano, ele é 2006, tá? Eu comecei a passar ele lá por volta de vamos pensar aqui, 2009, por aí. Na época, né, a gente tinha Orkut. Vocês não vão lembrar de Orkut, né? Mas eu falei do Orkut aí para vocês em algum momento. E os meus alunos de lá para cá procuraram, adicionaram essas meninas no Orkut, depois virou Instagram. Eles me dão notícias dessas meninas, é muito interessante, tá? E pra gente ver o que aconteceu, né? Após assistir ao documentário, busque na internet qual o destino que cada uma dessas meninas teve. E aí você compara com aquilo que você tinha analisado e previsto. Então, quando você vir lá no documentário a Evelyn, pergunte assim: o que será que vai ser da Evelyn? E a Edilene? A Edilene, com o estilo dela, o que será que vai acontecer com ela? E com a outra menina, que o namorado da Edilene engravidou, o que será que vai acontecer com essa menininha? Pouco me engano, Joyce, lembrei o nomezinho dela. Joyce, pouco me engano, ela tinha 15 anos, tá? E com a Luana, o que foi feito com a Luana, né? Hoje, elas têm mais ou menos 30 anos. 30 anos, ok? Muito bem. Eis aqui a capa do documentário. E aí, eu queria, inclusive, mostrar uma curiosidade para vocês. Quando eu tenho esse E aqui e esse E, aliás, aqui, a gente que trabalha com pedagogia chama escrita espelho. E por que ele está aqui?
porque ele é uma característica da criança. Eu não sei se vocês têm algum caderninho de quando vocês eram pequenos, vocês vão encontrar muitas vezes vocês escrevendo assim. Às vezes até o próprio S virado ao contrário. Isso aqui é a escrita de espelho, que é uma característica da escrita da criança, para mostrar o quê? Que elas são crianças ainda. Ok? Bom, somos apresentados a Evelyn, de 13 anos, ela ficou grávida aos 12 anos. O namorado dela acaba de sair do tráfico de drogas. A profissão do namorado dela é traficante, tá? A Luana, de 15 anos, que mora com a mãe e as irmãs. E a Edilene e a Joyce, 14 anos e 15 anos, grávidas do mesmo rapaz que tem 21 anos. Tá? Essas 4 adolescentes, elas têm idade entre 13 e 15 anos, durante um ano praticamente, tá? Por que um ano? Porque depois que os nenéns nasceram, continuam acompanhando. Todas moradoras de comunidades do Rio de Janeiro. Ou seja, elas moram em locais pobres, tá? A Evelyn mora na favela da Rocinha, se pouco me engano, tá? A Luana, eu não lembro. A Edilene, assim, não é só favela, tá? Bairros afastados, muito pobres mesmo. O documentário, o objetivo do documentário é mostrar como essas meninas vão lidar com os desafios de uma gestação precoce, como que elas vão lidar, tá? O que que passa pela cabeça delas? As mudanças fisiológicas são o quê? Do corpo, a relação com as famílias, com os namorados, os desafios da maternidade, que tem a questão da amamentação, das noites em claro, dos cuidados com o bebê, os estudos e as esperanças para o futuro. Será que isso aqui existe? É um documentário interessante. Na verdade, ele é muito interessante. Por quê? Porque não interfere, eles não falam nada, eles não cobram nada. É diferente daquele do Falcão, Meninos do Tráfico, que a gente viu. Ah, não sei se vocês não chegaram a ver comigo, desculpa, quem viu foi um terceiro. É um documentário sobre os meninos que ficam no mundo das drogas, né? Que são traficantes. O cara todo tempo pergunta, você não acha que você tem que fazer isso? Não, ele fica dando opinião, palpite, é diferente. Eles se sentem confortáveis com a presença da câmera, né? Em algum momento, a gente acha, parece que eles estão desabafando. A mãe da Luana chora, as meninas choram, né? Então, parece que eles estão em casa, né? Tem vários pontos de vista. Tem o ponto de vista da menina, tem o ponto de vista da mãe da menina, tem o ponto de vista do pai da menina, quando ela tem pai, né? Tem o ponto de vista da sogra da menina, tem o ponto de vista do namorado da menina, não de todas, tá? Certo? Então, a gente consegue encontrar as causas e as consequências da gravidez, certo? Porque, na verdade, o que acontece é que a palavra é essa, ó, é o amadurecimento precoce da sexualidade, ok? Embora as idades sejam próximas, porque a Evelyn tem 12 para 13, a Luana tem 14, a Edilene tem 15. Mentira, a Edilene tem 14, a Luana tem 15 e a Joyce tem 15. Elas têm personalidades diferentes e elas reagem à situação de maneira diferente. Por exemplo, a Evelyn, completamente despirocada da cabeça, né? Vidinha louca, 12 anos, tá? A Luana, centradinha, disse que ia ter neném, que engravidou porque quis, que planejou, né? A Joyce, coitadinha, ela tem pouca voz no meu ver, a meu ver. É a que foi a segunda engravidada. A primeira engravidada foi a
Edilene. Então, o dilema da Edilene é essa aqui, ela não quer que o menino veja o neném da Joyce. Ela só fica se ele abandonar o neném da Joyce. E aí, ele não quer abandonar o neném da Joyce, porque ele engravidou as duas. E aí viram, né? Vocês vão saber. Como elas se relacionam com a família, é algo bem interessante. A gente vai enxergar muita carência nelas, tá? O que a gente acha, talvez? Elas buscam no parceiro um preenchimento de um vazio. Porque, na verdade, nenhuma delas tem pai presente. A única que vai ter o pai presente aqui é a Joyce, mas a Joyce ela não vai contar, porque a Joyce ela só tá entrando aqui como uma segunda engravidada. A Evelyn, o pai é separado da mãe, tá? A Luana, o pai era traficante e morreu. E a Edilene, eu não sei cadê o pai dela, tá? A falta de atenção dos genitores, da mãe, tá? Porque por mais que apareça a mãe da Evelyn é vida louca que nem ela, tá? Também despirocada da cabeça, tudo, mas assim, você vai ver que ela, coitada, perdidinha, né? A mãe da Luana trabalha muito, acompanha, mas sofre, mas a mãe da Edilene, essa daqui então, vocês precisam ver que eu não tenho nem comentário para preencher aqui esse momento para vocês. Vocês vão ver, vocês vão tirar as próprias conclusões. É nítido como elas, as meninas, demoram a entender que elas estão grávidas, como a situação é séria. A responsabilidade que elas contraíram quando elas estão gerando uma nova vida. Elas acham que não vai mudar quase que nada. Elas vão cuidar igual cuidam dos irmãos. Porque, na verdade, uma ou outra ali engravidou porque achava que ia cuidar igual cuida do irmão. Até porque a Edilene, ela vai cuidar, é aquela que o namorado engravidou duas, quando ela tem o bebê dela, ela vai cuidar do baby dela, e a mãe dela fez o favor de engravidar junto com ela. Então, ela vai cuidar do baby irmão. Ela fica com 2 recém-nascidos para cuidar, certo? Quando elas estão com essas crianças nos braços, elas percebem que a nova realidade é diferente e muito mais difícil do que o previsto, certo? Sandra é a documentarista, é a diretora. Ela teve o cuidado de dar voz aos familiares das gestantes. Inclusive, colheu depoimentos para a gente saber mais sobre os medos e as preocupações. O que esses pais, essas mães têm? Decepção. Por quê? Porque ninguém quer e espera que a filha fique grávida. Sabendo que a filha está de namorado, está dormindo com o namorado, a gente não quer. A tristeza, o sentimento de culpa que alguns carregam por causa da gravidez das filhas é comovente, é triste. Eles têm consciência. Só a gente que é muito triste, porque eles falam, a sociedade vai julgar. Óbvio que você vai julgar uma menina, você vai olhar com olhos tortos para uma criança adolescente. Só que o grande problema é isso daqui, a pouca perspectiva para o futuro. E embora eles não tenham muito recurso financeiro, eles tentam dar o suporte necessário. Eles têm essa preocupação. São pais conscientes. Outro ponto, que isso aqui é muito, muito importante. Outro ponto perceptível é o ciclo da perpétua. Desculpa, da perpétua pobreza, ou seja, uma pobreza que vai acontecer para sempre. Estou ficando tonta com esse slide, não vou marcar ele não. Vivido pelas famílias que, por conta das responsabilidades assumidas, precocemente acabam saindo da escola, né? E, consequentemente, acabam perpetuando isso daí, não conquistam boas colocações no mercado de trabalho. Importante destacar que os namorados costumam ser mais velhos que as meninas. Alguns, inclusive, já atingiram a maioridade civil, ou seja, eles têm mais de 18 anos. Porém, com pouca maturidade. Eles seguem a vida como se nada tivesse acontecido. Eu falo que são os namorados planta, parece uma planta, uma samambaia, tá? A família deles também não dá um amparo.
Tem uma mãe de um que vai dar o amparo, tá? E aí quem vai cuidar é a família da gestante, certo? Fomentando uma outra consequência, a cultura do machismo, ok? Bom, aqui a gente vai mostrar para vocês a descrição, né? Lembrando disso daqui que é muito importante, que é a letra espelho. A Sandra Werneck, a diretora, foi lançado no ano de 2006. Essa é a propaganda aqui. No dia em que completa 13 anos, Evelyn descobre que está grávida de seu namorado, um rapaz de 22 anos, que acaba de se desligar do tráfico de drogas para o qual trabalhava na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde vivem. A gravidez não impede de continuar sendo a garota de sempre. Até porque ela conheceu ele no baile funk, ela continua indo ao baile funk no auge dos seus 13 anos e tomando a sua cervejinha e dançando funk com as amigas. A gente tem relato de violência, ele bate na menina, ele agride a menina o tempo todo, ela conta isso, tá? A mãe sabe, enfim. A gravidez não impede de continuar tal. A possibilidade de um aborto nem passou pela cabeça de Luana, até porque a gente não vai discutir aborto, não se esqueçam disso, tá? Quando ela descobriu que estava grávida, ela é órfã de pai, o pai dela era traficante, ela mora com 4 irmãs e a mãe, são 5 mulheres, em uma casa onde só há mulheres. Desde cedo ajuda a mãe a criar as irmãs mais novas e ela começou a alimentar a ideia de ter um só para ela. Ideia muito boa, inclusive, né? A Edilene não planejou, mas também não evitou a sua gravidez. Muito menos a mãe dela. Agora a mãe e a filha estão grávidas. Ela espera um filho de Alex, por quem ela é apaixonada. Ele também é apaixonado por ela. É bonitinha a história de amor deles. Alex engravidou ao mesmo tempo a vizinha, a Joyce, de 15 anos. A Edilene, aos 14, grávida, vai ter que cuidar de 2 e ainda viver um triângulo amoroso. Este é o enredo de Meninas. Eu espero que vocês assistam. Se divertir eu acho muito puxado para eu falar, mas que vocês curtam, né, da melhor maneira possível, que vocês compreendam as razões, tá? Deixo aqui para vocês meu beijo, deixo aqui para vocês meu desejo de uma boa quinta-feira, de um bom restinho de semana e que fiquem todos com Deus. Até mais.